Fala galera, começando mais um vídeo no canal Jornada Aprovação. Hoje é dia 7 de setembro, domingo. Eu vim aqui trocar uma ideia com vocês sobre estudo para concurso público. Como foi que eu comecei a estudar e sobre estudos por questões, né? Primeiro eu quero falar sobre como eu comecei a estudar, para depois falar sobre realmente o estudo por questões, se ele vale a pena, se é a melhor forma a se fazer, né? Principalmente para quem está iniciando ou para quem já estuda. Então, qual é o assunto? Quando eu comecei para estudar para concursos públicos, em 2023, eu pesquisei diversas formas, diversas maneiras, né? Como acho que alguns de vocês já sabem, nos primeiros vídeos do canal, eu vim de escola pública também, como a maioria, acredito eu. Então, consequentemente, eu não tive um ensino, um estudo tão aprofundado e tão equilibrado, digamos assim, né? Eu não tive aquele preparo, aquela realmente noção, aquele aprofundamento nas matérias básicas. E hoje, da forma como se cobra em concurso público, exige de repente que o candidato desempenhe, né, e tenha conhecimentos ali em alguns pontos mais específicos. Sem falar que ainda tem as diferentes formas de cobrança, de edital para edital, de banca para banca. Então, consequentemente, a gente tem que estar realmente bem afiado. Então, quando eu comecei a estudar para concursos públicos, a melhor forma que eu encontrei para estudar, inicialmente, né, sem ter muitos recursos, porque até então não tinha nenhum cursinho, né, não tinha nenhuma orientação nem nada, então eu meio que fui me virando na internet ou no YouTube com os materiais que tinham, e aí eu comecei a estudar por questões. No começo foi muito bacana, porém eu vou trazer a minha visão para vocês sobre o que me ajudou e como me ajudou. Então, assim, o estudo por questões, eu acho que para quem está iniciando realmente, não é o mais indicado. E eu vou falar o porquê. Quando eu comecei, eu não sabia nada das matérias de direito, nunca tinha estudado de direito ou nada do tipo, nem sabia que tinha essa grande quantidade de matérias, né? Direito administrativo, constitucional, penal, processo penal. E assim, eu fiquei um pouco assustado com a quantidade de conteúdo que tinha, né? E aí, quando você para ver português, raciocínio lógico, matemática, né? Que alguns têm essas duas cobranças, né? É diferente também. E aí você vê que tem mais especificidades dentro disso. Então, assim, eu me vi um pouco com essa dificuldade em tentar engajar e colocar tudo isso de uma forma que eu pudesse entender. E aí, o que foi que eu fiz? Eu fui pegando, eu fiz alguns cursos gratuitos, né, que tinha de alguns cursinhos e tal, na época. Hoje eu não sei se ainda tá assim, mas na época eles disponibilizavam meio que um cursinho e davam um cronograma, né, com que você estudar realmente como se fosse o próprio curso, só que era só uma amostra grátis, entendeu? É bem básico, mas aquilo ali me serviu para poder dar um norte, principalmente porque eu não sabia estudar ou como estudar. E aí eu encontrei alguns canais falando realmente sobre estudo por questões. Porém, eu tive muita dificuldade no sentido de que, assim, primeiro você não conhece as matérias, e aí para você estudar, você responder uma questão sobre aquilo que você não conhece, realmente isso é muito complicado. Isso é complicado. E aí só que você vai aprendendo com o tempo, e aí você começa a acertar algumas questões, começa a entender algumas coisas, alguns conceitos. Eu diria que nas matérias de direito, o estudo por questões, para quem mesmo para quem não sabe, eu acho que é mais simples, é mais fácil até para começar, né? Porque é algo mais engessado, é mais direto, né? Então é letra de lei, então você consegue ir ali com mais facilidade. Porém, se você for estudar português, que é uma matéria um tanto quanto subjetiva, e acaba tendo uma variedade enorme de banca para banca, ou então raciocínio lógico, matemática, é mais complicado porque você tem que ter um aprofundamento maior. Então, o que aconteceu com o meu estudo? E a minha primeira prova foi Polícia Penal do Ceará, né? E aí eu tinha, acho que deveria ter uns 8 meses de estudo, mais ou menos, né? Desde que eu tinha começado. O que aconteceu? Eu fui para a prova com o conhecimento que eu tinha, né? E sem cursinho nenhum até então. Só que quando eu cheguei na prova, eu tomei uma surra, né? Que foi a Banca Idecam, e aquela prova da Polícia Penal do Ceará foi perrengue puro, foi de se lenhar. E aí eu vi meu estudo no geral com muitas lacunas. Não só nas matérias de direito, mas principalmente nas matérias de português, RLM e matemática. Então, assim, o estudo por questões, ele foi bom para me dar uma noção inicial do que eu iria estudar e do que eu teria que encarar pensando nos concursos públicos para carreiras policiais, né? E aí, consequentemente, eu já tinha um norte, mas meu estudo ele ficou muito vago em muitas coisas. Eu não conseguia conectar alguns assuntos com outros, não conseguia entender assuntos mais simples, né?
Até mesmo em relação a, por exemplo, em relação à matéria de português, sujeito da oração, o que era uma oração, o que era um predicado, um predicativo. Então eu não consegui entender isso porque meu estudo ele estava com furos. Porque quando você estuda por questões, principalmente sem orientação, você vai tentando se encontrar ali, mas de repente aqueles cronogramas, aquela forma como você estuda, ela não é direcionada. Então, consequentemente, você fica sem entender muitas coisas, você não consegue conectar coisas simples. Então eu tive muita dificuldade no começo por conta disso. Então qual é a minha experiência? Estudo por questões. Para quem está iniciando, para as matérias básicas, pelo menos, eu não indicaria. Não indicaria porque você não vai conseguir, de repente, fazer o raciocínio para poder conectar uma coisa com outra. Se você conseguir, bacana, mas acho que para a maioria das pessoas não vai ser tão interessante. Agora o estudo por questões, pensando nas matérias de direito, eu diria que é possível, né? Se você tiver uma boa letra de ler ali com o básico, o ideal ali do que cai nos editais, né? A letra de ler ali você consegue ser mais objetivo e conseguir entender muito mais. Acaba que vai fluindo melhor. Claro que tem que ter também um roteiro, digamos assim, né? Porque, por exemplo, você começar a fazer aleatoriamente, você vai ficar perdido, né? Você começando com constitucional, administrativo, penal, processo penal, acho que vai começar a encaixar mais, né? Então, assim, pelo menos para as matérias básicas, né? Português, matemática e tal, eu acho que o estudo por questões, ele não é o mais indicado, principalmente para quem está começando. Agora, para quem já é um cara que já é experiente, já estuda há um certo tempo, acho que mais de 1 ano ou 2 anos até, o estudo por questões, né, dessa forma, acaba que ele é a melhor opção. Depende de pessoa para pessoa, mas assim, acaba que ele é a melhor opção porque assim, você já tem um conhecimento. Você já fez digamos que a cama é de gato, né? Já fez a base, como a gente fala, na verdade. Então você já fez a base e aí, consequentemente, você consegue se desenvolver melhor, mesmo nas questões, mesmo de repente sem saber qual o assunto que está sendo cobrado, porque quando você vê, seu cérebro, ele já vai identificar aquilo ali. Então eu acho que para quem já estuda, você fazer as questões, né, ou trabalhar de repente com PDF, nesse caso pode ser interessante e consequentemente te poupar tempo, né? Porque, porra, se você já tem um conhecimento ali e tal, você vai ficar vendo videoaula de um assunto que você já conhece, que você já meio que domina, ou até mesmo que você não domine, entendeu? Consequentemente acaba que é um pouco de perda de tempo. Até porque, querendo ou não, você vai ter que responder questões lá no dia. E aí, nesse sentido, para quem já estuda há certo tempo e tal, acho que nesse caso PDF e questões é a melhor opção e forma a se fazer. Claro que assim, o que se aplica a mim não se aplica a você, não se aplica a fulano, né? Cada um tem que testar e tem que ver qual é a melhor opção para ele de estudo. Mas novamente, o estudo por questões para quem é iniciante, eu acho que não é indicado, porque você vai ficar com muitas lacunas, né? Você vai ficar muitos assuntos vagos, de repente vai ficar difícil conectar alguma coisa com outra e você vai ficar muito mais perdido do que de repente é até mais fácil de você desistir do que você realmente continuar estudando. Agora o estudo com um cronograma, com edital, né? O estudo com um roteiro realmente direcionado para aquilo que você quer, que você deseja, aí eu acho que você vai ter muito mais sucesso e é muito mais interessante e você vai aprender de certa forma mais rapidamente. Então assim, hoje, qual é a minha forma de estudo? Videoaula para as matérias que eu tenho maior dificuldade ou então um assunto que eu não estou conseguindo entender. Para as outras PDF, né? Leitura do PDF mais simplificado também, material, um plano de leitura bacana, né? Se for as matérias de direito, até um áudio, alguma coisa assim para mim interessante. E questões. Outra coisa também que eu acho muito interessante, que eu acho que funcionou também para mim bastante, é a resolução de questões por videoaula. Como é que é? O professor resolvendo as questões e ele te explicando cada item da questão, não só a pergunta e tal, mas as assertivas, né? As opções ali de respostas. Mas claro, primeiro você responde a questão, depois você vai realmente para a videoaula para ver ela comentada, né? O que seria a questão comentada? Então, ou por PDF ou por videoaula. Só que nesse caso, quando é por videoaula, eu acho muito mais interessante, porque o professor consegue, de repente, a depender do professor também, ele consegue trazer para você um nível de clareza, até de repente um entendimento que você não estava entendendo. Porque às vezes, um entendimento que você não estava entendendo, que redundante. Porque às vezes a gente acerta uma questão, mas não porque a gente sabe a resposta.
né? A gente acerta, mas de repente a resposta era outra que às vezes a gente não estava associando. Então o professor ele consegue trazer essa visão pra gente. Então por isso que é importante também você ver as questões comentadas, né? Mas essa é a minha forma de estudar, é o que eu penso e o que eu acredito. Então deixa aqui nos comentários o que é que você acha disso, compartilha esse vídeo, curte, comenta, se inscreva no canal e eu vou tentar trazer mais vídeos com maior frequência para vocês, né? É um pouco complicado também por conta da rotina e tal, trabalho, estudo, treino, e eu também realmente tenho que me dedicar mais ainda ao que realmente importa, que de fato é o estudo, né? Hoje, se a gente estuda para concurso público, tem que ser a nossa prioridade, até porque o nível está muito alto, então a gente tem que entregar e concorrer lá em cima também. Afinal, é uma vaga só que você precisa. Tamo junto, jornada da aprovação, a máquina não para.